O carro morreu com um soluço final, um gemido metálico que se apagou junto com o ar-condicionado. O silêncio que veio a seguir foi espesso, pesado, interrompido apenas pela batida acelerada do próprio coração de Clara. Ela estava grávida de 8 meses, atrasada para a consulta de pré-natal, e agora parada no meio da rua, no ponto mais movimentado do centro, com o câmbio travado e as luzes do painel apagadas. A barriga enorme encostava no volante, o bebê chutava com força, como se protestasse contra a paralisia repentina. Ela tentou girar a chave novamente. Nada. Apenas um clique seco e impotente. Com um suspiro que veio das profundezas do cansaço, ela pegou o celular. Marcou o número do marido, Ricardo. A chamada tocou e caiu na secretária eletrônica. Ricardo, amor, o carro quebrou. Acho que é a bateria. Estou na Avenida Central, bem em frente àquele hotel espelhado. Pode vir me ajudar? Ela desligou, as mãos trêmulas. A coluna latejava uma dor surda e constante. Antes que pudesse tentar de novo, uma mensagem dele chegou. Em reunião importante. Não posso sair agora. Liga para o seguro. É para isso que pagamos. Depois me atualiza. O ar escapou dos pulmões de Clara. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo a solidão daquela situação apertar sua garganta. Obedeceu. Ligou para a seguradora, explicou a situação com uma voz que tentava ser estável. Atenderam bem, foram eficientes. Disseram que o guincho chegaria em até 40 minutos. Ela sabia o que aquilo significava no trânsito caótico da cidade. Uma eternidade. Desceu do carro com dificuldade, o peso da barriga desequilibrando seu centro de gravidade. A calçada de concreto estava quente. Ela se encostou com cuidado na lateral quente do veículo, deslizando até sentar no meio-fio, as pernas doloridas esticadas para frente. O sol da tarde batia em seu rosto. Ela tirou um lenço da bolsa e enxugou a nuca, onde o suor começava a escorrer. As pessoas passavam, algumas olhavam com pena, a maioria ignorava. Mais uma grávida abandonada à própria sorte no calor da cidade. Ela só queria estar em casa, deitada no sofá, com os pés inchados elevados. A consulta médica já era uma preocupação menor diante daquele imprevisto exaustivo. Foi então que o barulho suave da porta giratória do hotel, a seus lados, chamou sua atenção. Um ruído mecânico e discreto, mas que soou alto na quietude forçada da sua espera. Ela virou a cabeça, o olhar vazio, sem expectativa, e congelou. Ricardo saía pelo portal de vidro, um sorriso relaxado e satisfeito estampado no rosto. Ele ajustava a gola da camisa social branca, um gesto que ela conhecia bem, que ele sempre fazia depois de se arrumar. A expressão dele era de quem tinha acabado de viver algo bom, algo confortável, longe da pressão do trabalho. O pulso de Clara disparou. O sangue pareceu correr mais frio em suas veias, mas o que fez seu estômago se contrair com uma força bruta, quase a fazendo perder o fôlego, foi a pessoa que surgiu ao seu lado. Uma mulher, elegante, vestindo um tailleur cinza impecável, cabelos castanhos presos em um coque baixo. Clara conhecia aquela silhueta, aquele jeito de andar. Conhecia muito bem. Ela piscou, tentando processar. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, os sons do trânsito se transformando em um zumbido abafado. A mulher não era uma estranha. Elas se conheciam, e Clara sabia exatamente de onde. O rosto ainda estava de lado, mas era inconfundível. Sua mão direita agarrou a borda áspera do meio-fio. Os dedos da outra mão pressionaram a barriga, onde o bebê agora se mexia, agitado, como se sentisse a torrente de adrenalina que inundava o corpo da mãe. O casal parou na calçada, ainda sob a marquise do hotel, rindo baixo de algo. Ricardo tocou o cotovelo da mulher, um toque íntimo, casual.
Foi nesse momento que a mulher se virou, o rosto completo voltado para a rua, seu olhar passando por cima de Ricardo e, por um acaso catastrófico, encontrando-o de Clara. Os olhos de Clara se estreitaram. O sangue que antes parecia gélido agora queimava em seu rosto. Ela não gritou, não chorou. Seus lábios se curvaram em um sorriso, frio, controlado, letal. A mão, que antes tremia de cansaço, agora estava firmemente fechada em volta do celular. Ela já sabia exatamente o que fazer. Com um movimento fluido e calculado, ela levantou o celular. A tela estava limpa, reflexiva. Sua respiração, por um milagre, havia se acalmado. O tremor nas mãos sumira, substituído por uma firmeza de aço. Virou a câmera, enquadrou seu próprio rosto, o cansaço sob os olhos, os fios de cabelo colados pela umidade na testa, a pele marcada pela gravidez, e então ajustou o ângulo. No fundo, perfeitamente nítidos através da lente, Ricardo e Helena, a sogra de sua própria filha, ainda compartilhavam aquela proximidade íntima, desprevenidos, os sorrisos ainda frescos nos lábios. O obturador digital emitiu um clique silencioso. O som foi abafado pelo ruído da cidade, mas para ela soou como um trovão. Sem hesitar, os dedos dançaram sobre a tela. Abriu o grupo da família no mensageiro. Aquele grupo barulhento, cheio de memes, fotos de jantares e planos para o futuro. O futuro que acabara de ser implodido. Selecionou a foto, sua própria imagem, grávida e desamparada na calçada, e atrás, o retrato da traição em sua forma mais crua. Ele de camisa branca, descontraído. Ela de tailleur, a mãe do namorado de sua filha. Digitar a legenda foi a parte mais fácil. As palavras surgiram com uma clareza cortante. Olhem quem eu encontrei aqui juntinhos. Por acaso, o dedo pairou sobre enviar por uma fração de segundo. Um último suspiro profundo que encheu seus pulmões de ar quente. Ela pressionou a tela. A explosão foi imediata e digital. Primeiro, um silêncio de 3 segundos. Depois, o celular começou a vibrar e apitar de forma ininterrupta, convulsiva, um enxame de notificações que ameaçou travar o aparelho. Foi sua filha, Laura, quem iniciou o frenesi. Um áudio longo que Clara não precisou ouvir para saber o conteúdo. A visualização instantânea foi suficiente. A mensagem de texto veio a seguir, em caixa alta. Mãe, isso é uma piada. Isso é uma piada, não é? Me responde. Em seguida, o namorado de Laura, Daniel, filho de Helena, entrou no grupo. As mensagens eram cortantes, cheias de pontos de exclamação. Mãe, o que você está fazendo? O que isso significa? Me liga agora. Alguém me explica isso. A verdadeira sogra de Clara, Dona Marta, mãe de Ricardo, uma mulher normalmente contida, enviou uma sequência de interrogações e uma frase truncada. Meu Deus, não acredito, Ricardo. Pelo amor de Deus, Helena, como puderam. A tia de Clara, Carmen, entrou em cena como uma metralhadora giratória. Mensagens rápidas, sucessivas, sem pontuação. Clara, meus anjos, onde você está? Ricardo, seu canalha. Helena, você é uma cobra vestida de gente. Alguém vai buscar a Clara imediatamente. Laura, minha flor, não chore. Isso é uma vergonha. O telefone de Clara não parava. Era um farol de caos, iluminando seu rosto impassível na calçada. Ela o segurava com firmeza, observando as notificações se acumularem, cada vibração um pequeno golpe de martelo no caixão do seu casamento. Do outro lado da calçada, o celular de Ricardo também começou a cantar. Um toque profissional, insistente. Ele tirou o aparelho do bolso com uma expressão irritada, ainda voltado para Helena. Quando sua gaze encontrou a tela, seu rosto mudou. A cor drenou de sua face num piscar de olhos, deixando uma palidez acinzentada. Seus lábios se entreabriram, seus dedos tremeram ao segurar o telefone.
Ele olhou para Helena, cuja diversão também se transformara em confusão, e então, lentamente, como se movendo contra uma força gravitacional avassaladora, sua cabeça girou em direção à calçada oposta. Seus olhos encontraram os de Clara. Ela o segurava com o olhar, o celular ainda na mão, a imagem enviada brilhando na tela como um troféu macabro. Não havia raiva na expressão dela. Apenas um conhecimento profundo e gelado. A constatação. Ricardo empalideceu ainda mais. Parecia que suas pernas iam ceder. Ele engoliu em seco, a mão indo instintivamente ao peito, como se checando o próprio batimento cardíaco. Clara... O nome saiu como um sopro rouco, perdido no barulho da avenida. Helena, percebendo a mudança catastrófica no ar, seguiu o olhar de Ricardo. Quando viu Clara sentada no meio-fio, o celular na mão, seu rosto bem comportado se desfez. O sangue correu para suas faces, uma mancha vermelha de puro pânico. Ela deu um passo atrás, como se procurando uma saída que não existia. Ricardo pareceu se recompor por um segundo, a fachada do homem bem-sucedido tentando se erguer sobre os escombros. Ele se afastou de Helena como se ela estivesse em chamas e começou a cruzar a rua, desviando dos carros que buzinavam, seus movimentos descoordenados. Amor, Clara, pelo amor de Deus, calma. Ele chegou perto, sua respiração estava ofegante. O cheiro do perfume dele, um que ela conhecia bem, misturava-se com um aroma floral estranho, o perfume de Helena. Não é isso que você está pensando. Eu posso explicar tudo. Clara não se moveu. Continuou sentada, a barriga proeminente, as costas apoiadas na lataria quente do carro. Ela olhou para ele, depois para Helena, que permanecia paralisada do outro lado da rua, e então de volta para ele. Não! A voz de Clara saiu baixa, mas carregada de uma ironia tão afiada que pareceu cortar o ar. Então explica para nossa filha, que está aos prantos. Explica para o namorado dela que está surtando no grupo. Ela fez uma pausa dramática, seu olhar perfurante fixo em Ricardo, antes de se voltar para Helena. E explica para a mãe dele que está aí, querida. Por favor, ilumine-nos. Helena pareceu querer falar. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ela abriu os braços em um gesto vazio de impotência. Ricardo tentou novamente, suando, a camisa grudando em suas costas. Era uma reunião de negócios. Helena tem um contato, um investidor. Estávamos fechando um acordo. Clara riu. Um som seco, sem humor. Reunião no hotel, no meio da tarde, abraçadinhos. Ela balançou a cabeça devagar. Me respeita, Ricardo. A gente pode ter de tudo, menos burrice. Nesse momento, um carro preto familiar parou bruscamente atrás do carro quebrado de Clara. A porta do motorista se abriu e Laura saltou. Seu rosto estava inchado e molhado de lágrimas. Seus olhos, herdados do pai, estavam vermelhos e dilatados de choque. Ela correu para a mãe, ignorando completamente o pai. Mãe, me diz que não é verdade. Ela chorou, ajoelhando-se na calçada ao lado de Clara, suas mãos agarrando o braço da mãe. Poucos segundos depois, outro carro chegou em alta velocidade, estacionando na contramão. Daniel pulou para fora, seu rosto uma máscara de fúria e descrença. Ele não foi em direção à mãe. Ele marchou diretamente para Ricardo. O que você fez? A voz de Daniel saiu estridente, carregada de um ódio recém-nascido. O que você fez com a minha família? Com a sua família? O grupo da família no celular de Clara continuava a explodir. Dona Marta, agora, enviara áudios longos e chorosos. A tia Carmen ameaçava chamar a polícia. Um primo distante já havia compartilhado a print no Twitter com a legenda "Acho que a minha família explodiu". Ricardo estava encurralado entre a filha chorando, o quase genro furioso e a esposa sentada no chão, a dona de toda a verdade. Ele tentou falar com Laura. "Laura, minha princesa, por favor, deixa eu explicar."
Laura virou-se para ele e o olhar que lançou ao pai fez Ricardo recuar um passo. Não me chame de princesa, você não tem mais esse direito. A pressão foi demasiada. Helena, ainda do outro lado da rua, viu o filho se confrontando com Ricardo e pareceu sair do transe. Ela correu para a cena, seus sapatos elegantes batendo rápido no asfalto. Daniel, por favor, calma! Ela implorou, tentando tocar no braço do filho. Ele se virou para ela, e a decepção em seu rosto era mais devastadora do que qualquer grito. Você, com o pai da Laura? Mãe, como você pôde? Você jantou na casa deles domingo passado. Você me ajudou a escolher a aliança. Helena abriu a boca, mas as palavras não vieram. A farsa desmoronava de forma tão pública e humilhante que não havia desculpa que pudesse ser tecida. A amante, a sogra da filha, tentou inventar uma desculpa. Era um encontro de negócios, filho, mal entendido. Mas ela a cortou. A voz de Clara, calma e clara, cortou através do caos como uma lâmina. Reunião no hotel, no meio da tarde, abraçadinhos, me respeita. A família inteira virou um caos. Áudios, fotos, prints, gritos. Todo mundo exigindo explicações. E ainda vinha bomba maior, pressionada por todos os lados, pelo olhar devastado do filho, pela fúria silenciosa de Clara, pela vergonha pública. Alguma coisa em Helena quebrou. Os ombros, antes erguidos com elegância, desabaram. Ela olhou para Ricardo, buscando algum apoio, mas ele estava paralisado, um homem vendo seu mundo desmoronar em câmera lenta. Está bem. A voz de Helena saiu estridente, carregada de lágrimas contidas. Está bem, chega! Um silêncio pesado e abrupto caiu sobre o grupo. Até as notificações do celular pareceram parar por um momento. Helena respirou fundo, olhando para o filho, evitando o olhar de todos os outros. Nós temos um caso. Faz 6 meses. A confissão saiu como um sussurro áspero. Estamos apaixonados. Laura soltou um gemido abafado, enterrando o rosto no ombro da mãe. Ricardo fechou os olhos, como se pudesse se esconder daquela realidade. Helena continuou, sua voz ganhando um pouco mais de força, uma centelha de desafio misturada com o desespero. Ele ia se separar depois que o bebê nascesse. Já tínhamos planejado, íamos começar uma vida juntos. A revelação final caiu como uma lâmina. Não era apenas um caso, era uma traição calculada, um plano frio que usava a gravidez de Clara como marco temporal para uma nova vida. A bomba não era apenas a traição, mas o nível de frieza por trás dela. Todos olharam para Clara, esperando um colapso, gritos, lágrimas. Ela respirou fundo, uma respiração longa e limpa. Apoiou a mão na curva tensa do ventre, sentindo o bebê se mexer. Uma vida que era apenas sua, não deles. Ergueu-se com dificuldade, um movimento lento e deliberado que exigiu todo o seu peso e dignidade. Laura se afastou, olhando para a mãe com uma mistura de pena e admiração. Clara olhou para Ricardo, depois para Helena. Sua expressão era de uma serenidade aterradora. Ótimo! A palavra saiu calma, clara e mortalmente final. Porque amanhã mesmo eu entro com o divórcio, e enquanto vocês lidam com a bagunça que fizeram... Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos devastados ao seu redor. Eu cuido do meu bebê e da minha liberdade. Naquele momento, como se dirigido por um roteiro cósmico, o guincho laranja da seguradora chegou, parando atrás do carro de Clara com um buzinoto breve. Sem dizer mais uma palavra, Clara pegou sua bolsa do chão. Deu um aperto de mão no ombro de Laura. Ignorou completamente Ricardo e Helena, que pareciam estátuas de sal no meio do caos que eles mesmos criaram. Caminhou até o caminhão do guincho e falou algumas palavras baixas com o motorista, que acenou, visivelmente constrangido pela tensão no ar. O motorista desceu e rapidamente começou a preparar o carro de Clara para ser rebocado.
Ela então se dirigiu para a cabine do caminhão, abriu a porta e, com uma dificuldade visível, mas com uma postura impecável, subiu. Não olhou para trás. Sentou-se no banco do passageiro, fechou a porta. O som do mundo exterior foi abafado. Ela olhou pela janela, vendo a silhueta do marido e da amante encolhidos na calçada, abraçados não pela paixão, mas pelo desespero e pela humilhação pública. O motorista entrou, lançou um olhar hesitante para ela. "Pode ir", disse Clara, sua voz firme. O guincho engrenou e se afastou do curb, deixando para trás os pedaços quebrados de duas famílias. Naquele dia, grávida e traída, ela não quebrou. Ela despertou. O motor do guincho roncava, um som baixo e constante que preenchia a cabine. Pela janela, o cenário da sua vida anterior desfilava em câmera lenta. Ricardo e Helena ainda estavam na calçada. Duas figuras diminutas e encurraladas pelo círculo de gente que se formava. Um celular caiu da mão de Ricardo e estilhaçou-se no asfalto. Ele nem pareceu notar. A imagem deles encolhendo no retrovisor era a última página de um capítulo que ela acabara de fechar com força. Clara desviou o olhar para as próprias mãos, pousadas sobre o ventre. A adrenalina que a mantivera firme começava a dissipar-se, deixando para trás um rastro de tremores finos e profundos. Ela os sentia nos dedos, nas pernas, um frio interno que o calor abafado da cabine não conseguia aquecer. Respirou fundo, concentrando-se na sensação do bebê mexendo. Aquela vida era um fato, um âncora no meio do caos absoluto. O motorista, um homem de meia idade com as mãos calejadas, firmes no volante, lançou-lhe um olhar lateral de preocupação. "Tudo bem, dona? Precisa de um médico? A senhora está muito pálida." Ela abanou a cabeça, incapaz de forçar palavras. A voz tinha se retirado para algum lugar profundo dentro de si. Apertou os maxilares para os impedir de tremer e assentiu. Outro gesto breve. Os seus olhos permaneciam secos, ardendo de uma secura desértica. O telefone no seu colo continuava a vibrar, um zumbido insistente e louco contra a sua coxa. Ela não olhava. Sabia que era o mundo a desabar no grupo da família. Eram os tentáculos do escândalo a tentarem alcançá-la dentro daquela bolha de metal. "Para onde é que a gente leva o carro?" perguntou o motorista, a voz cautelosa. Clara engoliu em seco. A sua própria voz soou-lhe a estranha quando finalmente saiu. "Para a minha casa." "Por favor." Deu-lhe o endereço. A casa. Sua casa. A palavra tinha um sabor novo, um sabor a território que precisava ser reclamado e defendido. A viagem foi um borrão. Ela não via os prédios, os semáforos, as pessoas. Via o sorriso descontraído de Ricardo a sair do hotel. Via o rosto de Helena, a mãe do namorado da sua filha, a mulher que lhe perguntara, no domingo anterior, se precisava de ajuda para montar o quarto do bebê. A raiva ainda não chegara. Havia apenas um vácuo, um espaço vasto e gelado, onde antes existira uma estrutura familiar. E no centro desse vácuo, um núcleo sólido e frio de decisão. O guincho parou à frente da casa. A casa que ela e Ricardo compraram 5 anos antes, quando Laura entrou na adolescência e eles acharam que precisavam de mais espaço para o futuro. O futuro. "Precisa de ajuda para entrar, dona?" O homem parecia genuinamente incomodado, sem saber como lidar com aquela mulher grávida, imóvel e silenciosa. "Estou bem, obrigada." Desceu da cabine, as pernas pesadas como chumbo. As chaves do carro estavam com o guincho, mas ela tinha as da casa. A porta abriu-se com um clique familiar. O ar interior cheirava a limpeza e a vazio. Ricardo não estaria em casa hoje. Talvez não estivesse nunca mais. Ela fechou a porta às suas costas e encostou-se a ela, os olhos fechados. O silêncio da casa era opressivo. Então, o telefone voltou a vibrar. Era Laura. A chamada, desta vez, não a mensagem.
Clara atendeu. Mãe! A voz de Laura era um fio, um sopro rouco de dor. Ele, o Daniel, terminou comigo. Disse que a família dele é uma piada de mau gosto, que não quer nada com gente como a gente. A dor da filha atravessou o escudo de gelo de Clara como uma faca quente. Um acesso de náusea subiu-lhe à garganta. Ela deslizou pela porta até se sentar no chão do corredor, a coluna a arder. Laura, minha filha, como é que ele pôde fazer isso, mãe? Como é que o pai pôde? E a Helena, eu gostava dela. Ela era fiche. O chão tornou-se incontrolável. Clara apertou o telefone contra o ouvido, como se pudesse abraçar a filha através da linha. Eu sei, amor. Escuta-me. A culpa não é tua, não é nossa. A culpa é deles, só deles. Tu não perdeste o Daniel. Ele é que perdeu uma pessoa como tu. E o teu pai... A voz falhou-lhe. Respirou fundo. O teu pai tomou uma decisão. E agora nós vamos tomar as nossas. Onde é que você está? Eu quero ir para a sua casa. Eu estou em casa. Pode vir. Esta é a tua casa, Laura. Sempre será. Desligou. A força que a mantivera de pé esvaía-se rapidamente. Arrastou-se até o sofá da sala e deixou-se cair. O telefone, agora silencioso, estava cheio de notificações. Viu o nome do advogado da família no ecrã. Devia ser Ricardo a tentar controlar os danos. Ignorou. Em vez disso, abriu a aplicação de mensagens. O grupo da família estava num frenesim de mais de 500 mensagens. Viu prints da sua foto a ser partilhados em outros grupos. Viu a tia Carmen a ameaçar processar Helena por danos morais à família. Viu a sogra, Dona Marta, a implorar para alguém lhe dizer que era um pesadelo. Era o circo mediático da sua própria vida. E ela, sentada no centro da arena, já não era a atriz principal. Era espectadora. Uma nova mensagem surgiu, desta vez privada, de Ricardo. Clara, precisamos falar. Isto saiu do controle. Ela contou tudo na pressão. Não era bem assim. Preciso de te explicar. Liga-me, por favor. As palavras dele eram tíbias, fracas, a tentativa desesperada de um homem a afogar-se. Ela leu e não respondeu. Explicar? O que é que havia a explicar? A foto era a explicação. A confissão de Helena era a explicação. O choro da sua filha era a explicação. A noite caiu sobre a cidade e sobre a casa silenciosa. Laura chegou, os olhos inchados, e atirou-se para os braços da mãe no sofá. Choraram juntas. Não pela perda de Ricardo, mas pela perda da normalidade, da confiança, da imagem que tinham da sua própria família. Enquanto Laura adormecia, exausta, no colo da mãe, Clara pegou no seu telefone e, com uma calma que lhe parecia surreal, pesquisou o nome do melhor advogado de divórcio da cidade, não o da firma de Ricardo, um outro, conhecido por ser implacável. Enviou-lhe um e-mail breve. Preciso de uma consulta urgente. Assunto: divórcio com complexidade patrimonial e guarda de menor por nascer. A minha situação é a seguinte. Descreveu os factos de forma clínica, seca, o caso de 6 meses, a confissão pública, a relação da amante com a família, a gravidez de 8 meses. Ao escrever, transformava a sua dor em dados, a sua traição em argumentos legais. Era um processo de saneamento, de cauterização da ferida. Na manhã seguinte, a tempestade mediática não tinha abrandado. A história, com a foto, tinha vazado para um blog de fofocas locais. O rosto de Ricardo e Helena estava lá, pixelado, mas reconhecível. O título era Escândalo Familiar. Executivo trai mulher grávida com a sogra da própria filha. Ricardo tentou ligar-lhe mais 20 vezes. Ela não atendeu. Bloqueou o seu número. O apartamento dele, um pied-à-terre que ele usava para trabalhar até tarde, tornara-se o seu refúgio, segundo soube através de Laura, que ainda tinha o número do pai desbloqueado. Helena tinha sido aparentemente expulsa de casa pelo próprio filho.
Daniel tinha ido viver com o pai, o ex-marido de Helena, que não poupava palavras nas redes sociais para chamar à ex-mulher os nomes mais baixos. A teia de destruição que Clara tecera com uma única foto alastrava, queimando tudo à sua volta. E ela, no epicentro, estava estranhamente calma. A reunião com o advogado, 2 dias depois, foi num escritório sóbrio com vista para a cidade. Doutor Álvaro Costa era um homem de 50 e poucos anos, de fala mansa e olhos penetrantes. O seu e-mail foi bastante elucidativo, dona Clara, disse ele, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Tem uma posição muito forte. A confissão pública é uma arma poderosa. E a gravidez coloca-o numa posição de extrema vulnerabilidade perante um juiz. Ela assentiu. Eu não quero apenas o divórcio, quero a guarda total do meu filho. Quero a casa. Quero uma pensão de alimentos que reflita o estilo de vida que o Ricardo me proporcionou e que ele, deliberadamente, destruiu. Ele não vai ficar com nada do que construímos enquanto ele construía uma vida paralela. A frieza das suas palavras surpreendeu-a a ela própria. O Dr. Álvaro anotou algo. O Ricardo tem recursos, vai lutar, e esta história pública é uma faca de 2 gumes. Pode influenciar o juiz a seu favor, mas também pode torná-lo mais compassivo com ele, argumentando perseguição. Ele não tem moral para argumentar nada, retorquiu Clara, a voz firme. Ele trocou a sua família por uma mulher que é avó do seu próprio neto. A opinião pública é a menor das minhas preocupações. Nesse preciso momento, o seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sou a Helena. Preciso desesperadamente falar contigo. É sobre o Ricardo. Ele não é a pessoa que tu pensas. Há coisas que não sabes. Clara mostrou o celular ao advogado. Recomendo que não responda, disse ele calmamente. É uma tentativa de manipulação. Deixe-a falar sozinha. Ela concordou. Mas a mensagem plantou uma semente. Há coisas que não sabes. Ao sair do escritório, com uma estratégia legal traçada e a petição de divórcio para ser entregue no dia seguinte, Clara sentiu o peso da sua nova realidade. Não era mais a esposa, a parceira. Era uma mulher grávida, sozinha, a preparar-se para uma guerra jurídica e emocional. A caminho de casa, passou por um parque, viu casais a passear, crianças a brincar. A vida normal, que lhe parecia agora de um outro planeta. Parou num banco, a falta de ar a apertar-lhe o peito. As contrações, falsas ou não, que sentia ocasionalmente há semanas, apertaram-lhe a barriga com mais força. Ela inclinou-se para a frente, as mãos a pressionarem o ventre, respirando fundo. Foi então que o viu. Do outro lado do parque, perto de um quiosque, estava Ricardo. Estava irreconhecível. A camisa impecável estava amarrotada, a barba por fazer. Ele falava ao telefone, gesticulando de forma agitada. E não estava sozinho. Helena estava ao seu lado, mas o corpo dela estava rígido, distante. Eles discutiam. Clara conseguia ver os gestos cortantes de Helena, a expressão de exasperação de Ricardo. A cena era patética. A paixão proibida, o grande amor, que justificara destruir 2 famílias, tinha se transformado em poucos dias numa discussão mesquinha num parque público. O encanto quebrou-se. A realidade, feia e complicada, instalara-se. Ricardo olhou para cima, como se sentisse o peso do olhar dela. Os seus olhos encontraram os de Clara através da distância. A expressão dele era de um profundo e absoluto desespero. Ele disse qualquer coisa a Helena e começou a atravessar o parque na direção de Clara, quase a correr. Clara não se moveu. Sentada no banco, as mãos no ventre, observou-o aproximar-se. Ele era um estranho, um homem cujo mundo desabara e que agora procurava desesperadamente qualquer coisa a que se agarrar. Provavelmente ela. Clara!
Ele chamou, a voz rouca. Clara, tens de me ouvir. Ela não disse nada. Apenas o fitou, enquanto ele se aproximava, o seu próprio silêncio a ser a barreira mais intransponível de todas. Ricardo atravessou o parque como um homem perseguido, seus passos desequilibrados no caminho de terra batida. Sua respiração formava nuvens irregulares no ar frio da tarde. A distância entre eles era de uns 50 metros, mas cada passo dele parecia custar um esforço sobrenatural. Clara não se moveu. Seus dedos pressionaram suavemente a lateral da barriga, onde o bebê dava um chute firme, como se protestasse contra a agitação. Ela sentia o coldre do celular contra a coxa, o tecido do vestido molhado de suor nas costas. A cena era surreal. Ela sentada num banco de praça, grávida de 8 meses, observando o próprio marido, um estranho desesperado, correr em sua direção. Clara! Ele gritou de novo, a voz se desfazendo no meio do parque. Por favor. Ele chegou a uns 5 metros ofegante, o cheiro de suor e ansiedade precedendo-o. Seus olhos estavam vermelhos, fundos. A mão direita tremia incontrolavelmente. Ele não vai me atender, Ricardo falou, as palavras saindo entrecortadas. Daniel, me bloqueou, Laura também. Até minha mãe não quer falar comigo. Ele engoliu em seco, olhando para ela como se fosse a última tábua de salvação em um naufrágio. Você precisa falar com eles, explicar que não era bem assim. Clara manteve o silêncio. Seu rosto era uma máscara de tranquilidade gelada. Apenas seus olhos, escuros e fixos, mostravam a intensidade da observação. Helena chegou atrás dele, mas mantendo distância. Seu rosto antes perfeito estava inchado, o rímel manchado sob os olhos. Ricardo, para com isso, ela disse, a voz baixa e cansada. Está feio. Ele se virou para ela, um flash de raiva no olhar. Feio! Feio foi você soltar aquilo na rua, falar do nosso plano. Nosso plano? Helena riu, um som amargo e quebrado. Foi seu plano, Ricardo. Sempre foi seu. Eu estava confusa. O bebê chutou de novo, mais forte. Clara sentiu uma contração. Esta foi mais profunda, um aperto que começou nas costas e envolveu toda a frente da barriga. Durou uns 20 segundos. Ela não piscou. Ricardo voltou a atenção para Clara, ignorando Helena. Eles vão me destruir no divórcio. Você enviou a foto para todo mundo, até para o sócio da firma. Ele me mandou uma mensagem esta manhã. Estão considerando minha saída. A contração passou. Clara respirou fundo pelo nariz, soltando pela boca. Clara, por favor. A voz de Ricardo quebrou. Ele deu um passo à frente, a mão trêmula estendida. Eu fiz uma cagada monumental, eu sei, mas a gente podemos consertar. Pelo bebê. Foi a palavra errada, o gatilho errado. A mão de Clara se fechou em punho. A calma pela qual ela tanto lutara rachou. Não com um estrondo, mas com um estalo seco e perigoso. Consertar? A voz dela saiu baixa, mas carregada de um ácido que fez Ricardo recuar. Você acha que isso aqui? Ela apontou para a própria barriga. É um móvel quebrado? Você e a mãe do namorado da sua filha fazem um plano para me trocar, como se eu fosse um modelo ultrapassado, e agora vem falar em consertar? Amor? Não era. Pare de me chamar de amor. A frase foi um tiro certeiro. O único conserto que vai acontecer é eu cortando você da minha vida como o tumor que você é. Helena tentou intervir, a voz um misto de vergonha e desespero. Clara, eu sei que você não vai acreditar, mas ele me enganou também. Disse que o casamento de vocês era uma farsa, que você só estava com ele pelo dinheiro. Clara desviou o olhar de Ricardo para Helena, e o desprezo em seus olhos fez a mulher corar. E você acreditou? Clara perguntou, a voz gélida.
Acreditou que uma mulher que largou a própria carreira para ajudar a criar a filha dele, que planejou cada detalhe dessa gravidez, que estava há 8 meses carregando o filho dele, estava só pelo dinheiro? Ou você só queria acreditar porque era mais conveniente? Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. A frágil defesa desmoronou. Outra contração, mais forte, mais longa. Dessa vez, Clara não conseguiu disfarçar completamente. Ela inclinou o corpo para a frente, uma mão pressionando o fundo das costas. Seus dedos branquearam de tanto apertar o banco. Ricardo notou. "Clara, você está bem?" Ela não respondeu. Respirou. 1, 2, 3. A contração começou a ceder. 10, 11, 12. Aliviou. "É o bebê?" A voz dele tinha um tom de pânico genuíno. "É hora?" A pergunta ficou pairando no ar. Hora? Hora do quê? Do nascimento? Do julgamento final? De tudo? Foi então que o telefone de Clara tocou. A melodia era a que ela tinha definido para a maternidade. Ela atendeu, mantendo os olhos fixos em Ricardo. "Dona Clara, aqui é a enfermeira Sofia, da clínica. Estamos vendo aqui os dados do seu monitor fetal remoto. Detectamos um padrão de contrações regulares. A senhora está sentindo?" Clara olhou para Ricardo, depois para Helena. 2 vidas arruinadas paradas diante dela. "Estou", ela disse, sua voz estranhamente calma. "A cada 5 minutos, mais ou menos." "Ótimo. A senhora pode se dirigir à maternidade? Seu prontuário já está aqui. O Dr. Mendes foi avisado." "Estarei aí em 20 minutos." Ela desligou. O parque pareceu silenciar. Até os pássaros pararam de cantar. Ricardo e Helena a fitavam, a compreensão lentamente chegando. É o bebê?" Ricardo perguntou novamente, a voz um sopro. Clara se levantou do banco. O movimento foi lento, deliberado, cheio de um peso sagrado. A dor nas costas era uma presença constante agora, uma companheira familiar. "Sim", ela disse olhando diretamente para ele. "É o bebê, meu bebê." Ela começou a caminhar em direção à saída do parque, na direção do estacionamento onde tinha deixado o carro novo que comprara 3 dias antes, com o dinheiro que tirara da conta conjunta sob recomendação do advogado. Ricardo deu um passo para segui-la. "Eu vou com você, é meu filho também." Clara parou. Virou-se devagar. Seu rosto era uma paisagem de decisões irrevogáveis. "Doutor, Álvaro Costa, meu advogado, vai entrar em contato com o seu. Discutam os termos de visitação. Até lá." Ela fez uma pausa, garantindo que cada palavra fosse entendida. "Você não põe os pés na mesma sala que eu ou meu filho. Você não pode fazer isso." A voz de Ricardo era um grito agora, cheio de desespero e incredulidade. "Já está feito", ela respondeu simplesmente. E então ela virou as costas e continuou a caminhar. Não olhou para trás. Não ouviu as súplicas que se transformaram em raiva, nem o som do colapso de Helena no banco do parque. Ela caminhava, contração após contração, em direção ao seu carro, em direção ao hospital, em direção ao seu filho, em direção ao resto da sua vida. A dor era real, aguda, rítmica, mas era uma dor limpa, uma dor com propósito. Diferente da dor traiçoeira da traição, essa dor a levaria a algum lugar que era só seu. Ao chegar no carro, apoiou a testa no volante por um momento, respirando fundo enquanto outra contração a atingia. Mais forte, mais próxima. Então ligou o carro e dirigiu-se ao hospital. Sozinha, como sempre estaria, a partir daquele momento. E pela primeira vez desde que o carro quebrou na frente daquele hotel, aquele pensamento não a assustou. A fortaleceu. O carro parecia uma bolha de realidade distorcida. Cada contração era uma maré de ferro fundido a envolver seu corpo, começando nas costas e contraindo-se numa faixa apertada sobre a pele esticada da barriga. Clara mantinha as mãos firmes no volante, as juntas brancas. A respiração ofegante que aprendera nos cursos de preparação,
Era o único som dentro do veículo, além do ronco suave do motor. Ela não chorava, não gritava. Concentrava-se em dividir o trajeto em pequenos segmentos gerenciáveis. Até o próximo semáforo, até a próxima curva, até o próximo suspiro. O telefone no banco do passageiro vibrou. Ricardo. Depois um número desconhecido, provavelmente Helena. Depois a mãe de Ricardo. Ela ignorou. O mundo exterior, com seus dramas e exigências, tinha deixado de existir. Havia apenas a estrada, a dor e o destino. Estacionou no estacionamento da maternidade com uma sensação de desapego surreal. Desceu do carro, as pernas trêmulas, e caminhou até a entrada das urgências, parando a meio do caminho para se apoiar num poste, os olhos fechados, enquanto outra contração, mais forte, a dominava. A dor era um animal vivo e voraz, a roer-lhe as entranhas. Dentro da maternidade, a luz branca e o cheiro de antisséptico foram um choque. A enfermeira na recepção olhou para ela, para a sua barriga, para a sua expressão contida. Dona Clara, estávamos à sua espera. As contrações estão há 4 minutos, ela conseguiu dizer, a voz tensa. Enquanto a levavam numa cadeira de rodas para o quarto de pré-parto, o seu telefone tocou de novo. Era Laura. Clara atendeu. Mãe, onde você está? O pai ligou para mim desesperado. Disse que você está tendo o bebê. É verdade? Estou na maternidade, amor, disse Clara, a voz falhando-lhe por um momento quando uma nova onda de dor a atingiu. Sim, está a caminho. Eu vou já para aí. Não se preocupe. Mal desligou, o telefone tocou de novo. Dr. Álvaro, o advogado. Dona Clara, recebi uma chamada bastante agitada do seu marido. Ele afirma que você o está impedindo de presenciar o nascimento do filho. Ele está a caminho do hospital com a intenção de exigir seus direitos parentais. A fria realidade legal invadiu o seu frágil refúgio. Outra contração, mais intensa. Ela cerrou os dentes. Ele não pode fazer nada antes do bebê nascer? Perguntou ela, ofegante. Legalmente, não. O parto é um procedimento médico da mãe, mas assim que a criança nascer, ele tem direitos. Recomendo que informe a equipa médica que não deseja a presença dele na sala de parto. Eles são obrigados a acatar. Fez exatamente isso assim que a colocaram no quarto, enquanto trocava de roupa por um roupão hospitalar. A parteira, uma mulher de meia idade com olhos calmos, anotou a informação com um aceno grave. Está feito, querida. Aqui, o comando é seu. Ninguém entra sem a sua autorização. A solidão do quarto era ao mesmo tempo aterradora e empoderadora. As contrações intensificavam-se, aproximando-se. A dor era um universo à parte, um lugar primitivo onde não havia marido, nem amante, nem traição. Só o trabalho árduo de trazer uma vida ao mundo. Ela caminhava pelo quarto, parando para se agarrar à mesa ou à cama quando a dor chegava ao pico, respirando com um foco feroz. A porta abriu-se. Era Laura, o rosto pálido, os olhos ainda marcados pelo choro, mas agora cheios de uma determinação nova. Mãe, disse ela, cruzando o quarto e pegando na mão de Clara. Agarrou-se à mão da filha como a uma tábua de salvação. Por 1 hora, foi apenas as duas, mãe e filha, contra a maré inexorável do parto. Laura falava baixo, encorajadora, limpando a testa da mãe com um pano fresco. Então, o inevitável aconteceu. A porta abriu-se de novo. Ricardo estava lá, de pé no corredor. Parecia ter envelhecido 10 anos. A sua expressão era uma mistura de preocupação genuína, desespero e uma centelha de direito ferido. Clara, a voz dele saiu rouca. Por favor, deixa-me entrar. É meu filho também. Clara, no auge de uma contração, virou o rosto para a parede, negando-lhe com a cabeça. Saia! A parteira ordenou, colocando-se firmemente à frente da porta. A paciente não autorizou a sua presença. Eu sou o pai.
E eu sou a profissional responsável por garantir que a mãe tenha um parto seguro e sem estresse. Saia, ou chamarei a segurança. Ricardo ficou parado por um momento, os ombros caídos, olhando para Clara, que não o fitava. A humilhação e a impotência estampadas no seu rosto eram quase palpáveis. Ele recuou e a porta fechou-se. A partir daí, o trabalho de parto acelerou. A dor tornou-se uma entidade única e contínua. As vozes à sua volta, a parteira, a enfermeira, Laura, pareciam vir de muito longe. O mundo reduziu-se a um impulso primordial: empurrar. Está na hora, Clara, disse o médico, que tinha entrado silenciosamente. Na próxima contração, quero que você faça força. O esforço foi titânico. Um tremor percorreu todo o seu corpo. Cada músculo, cada fibra concentrava-se naquele único objetivo. Já não havia espaço para o pensamento, apenas para a ação. O som que saiu dela era gutural, um rugido baixo de pura força vital. E então, de repente, a pressão insuportável diminuiu. Seguiu-se um silêncio breve, eletrizante, quebrado por um choro forte e vigoroso. É um menino, Clara, disse o médico, erguendo o bebê, vermelho e enrugado, ainda ligado a ela pelo cordão. Ele colocou o recém-nascido em seu peito. O calor dele era avassalador. O peso, minúsculo e perfeito. Ela olhou para aquela cara inchada, para as mãozinhas fechadas, e uma onda de um amor tão brutal e absoluto que doía varreu toda a dor, todo o cansaço, toda a traição. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, quentes, lavando não a dor, mas a alma. Foi nesse momento de pureza absoluta, com o seu filho no peito e a filha ao seu lado, que a porta do quarto se abriu violentamente. Não era Ricardo, era Helena. Seu rosto estava desfigurado pela fúria e pelo desespero. A elegância tinha se evaporado completamente. Ele acabou comigo! Ela gritou, ignorando a cena íntima, apontando um dedo acusador para Clara. Ricardo, por sua causa, ele disse que foi um erro, que destruiu a família dele por nada. E você com essa sua pose de santa com seu bebê, você conseguiu tudo. A parteira e uma enfermeira tentaram agarrá-la, mas Helena esquivou-se. Você acha que ganhou? Ela cuspiu as palavras, seus olhos vidrados. Há uma coisa que você não sabe, sua idosa. Uma coisa que vai destruir você também. Clara, exausta, envolta num halo de amor pós-parto, fitou Helena. Não com ódio, mas com uma profunda, profunda pena. Nada que você possa dizer me destruirá agora, Helena. Sussurrou Clara, sua voz rouca, mas firme, os braços protegendo o bebê. Saia daqui, você já não importa. A segurança chegou. 2 homens de uniforme que agarraram Helena com firmeza pelos braços. Ela lutou, gritando, enquanto era arrastada para fora do quarto. Pergunte a ele, pergunte ao Ricardo sobre os 200 mil, pergunte onde está o dinheiro do fundo da Laura, pergunte. A porta fechou-se, abafando seus gritos. O silêncio voltou ao quarto, pesado e carregado. O bebê choramingou suavemente no peito de Clara. Laura estava parada, imóvel, seu rosto pálido como mármore. Ela olhou para a mãe, seus olhos muito abertos. Mãe, ela sussurrou. O fundo da minha faculdade? Clara fechou os olhos. A bomba final não era sobre o caso, era sobre algo muito, muito pior. E Helena, em sua derrocada final, a lançara no centro daquela sala, envenenando o momento mais puro da sua vida. O cansaço era total. A dor agora, uma dor latejante e residual. Mas o novo mistério, a nova facada, pairou no ar, prometendo que a guerra estava longe de terminar. Ela apertou o filho contra o peito. A batalha pelo dinheiro da sua filha tinha acabado de começar. O silêncio no quarto era pesado como chumbo. O choro suave do bebê no peito de Clara parecia o único som real no mundo. A acusação de Helena ecoava nas paredes brancas, envenenando o ar.
O fundo da faculdade de Laura. Clara abriu os olhos. O cansaço era uma âncora a puxá-la para o abismo, mas uma nova claridade, feroz e protetora, acendeu-se nela. Ela olhou para Laura, cujo rosto era uma máscara de incredulidade e traição renovada. Laura! A voz de Clara saiu rouca, mas firme. Vai até a porta e diz ao segurança que ninguém mais entra aqui, ninguém. Depois desliga o teu telefone e o meu. Laura, movendo-se como um autômato, obedeceu. O clique da porta ao fechar-se e o silêncio eletrônico dos telemóveis sendo desligados criaram uma bolha de paz temporária e armada. Enquanto a enfermeira a ajudava a limpar o bebê e a terminar os procedimentos pós-parto, a mente de Clara trabalhava com uma frieza que a surpreendeu. O fundo de investimento para a faculdade de Laura tinha sido constituído com metade de uma herança que ela própria recebera dos seus pais. Ricardo era o gestor. Ele sempre dissera que estava a render bem, seguro. Assim que ficou sozinha com Laura e o bebê, a quem, olhando para a sua carinha enrugada, chamou mentalmente de Benjamin. Ela pegou no telefone do hospital e ligou para o Dr. Álvaro. É a Clara. O bebê nasceu. É um menino. E preciso que me ouça. Sem emoção, relatou a acusação de Helena. Preciso que verifique o fundo de investimento da minha filha, Laura Mendes, imediatamente, e congele qualquer ativo restante do Ricardo que conseguir. A resposta do advogado veio horas depois, já no final do dia, quando Clara tinha sido transferida para um quarto privado. A voz do Dr. Álvaro era grave ao telefone. Dona Clara, verifiquei. O fundo foi esvaziado há 3 meses. A quantia de 200. 000 reais foi transferida para uma conta fantasma e depois desapareceu. As movimentações foram feitas pelo Ricardo. Clara olhou para Laura, que segurava o irmão adormecido. Viu o rosto da filha desfazer-se lentamente. Não havia mais lágrimas, apenas um vazio profundo. Ele pagou a entrada de um apartamento para a Helena, sussurrou Laura, a voz achatada. A mãe do Daniel. Ele usou o meu futuro para comprar um apartamento para a amante. Foi o golpe final. Mais do que a traição, mais do que a humilhação, o roubo do futuro da filha era a prova definitiva da ruína moral de Ricardo. Na manhã seguinte, Clara acordou com a decisão tomada. Enquanto amamentava Benjamin, ditou uma mensagem para o Dr. Álvaro, autorizando-o a mover todos os processos possíveis. Divórcio por culpa do cônjuge, ação de regresso dos 200 mil reais, pedido de arresto de bens. Ricardo tentou visitá-la inúmeras vezes, mandou flores, cartas. Ela recusou tudo. A enfermeira era a sua sentinela. A única mensagem que ela aceitou ouvir, através do advogado, foi a sua rendição incondicional. Ele aceitava todos os termos do divórcio. A casa era dela. A pensão de alimentos que ela exigia era dele. Ele não lutaria pela guarda, apenas pleitearia visitas supervisionadas. Era um homem quebrado, profissional e financeiramente arruinado, a sua reputação reduzida a pó. A paixão por Helena evaporara-se sob o sol abrasador do escândalo e das consequências. Helena foi encontrada, dias depois, no apartamento novo. Uma overdose de comprimidos. Foi um grito de desespero que a levou para uma clínica de repouso. O seu nome tornou-se sinônimo de vergonha. Daniel cortou toda e qualquer ligação com a mãe, e após um período de dor e raiva, aproximou-se de Laura, unidos pela mesma ferida. 6 meses depois, Clara estava na sala da sua casa, a mesma que quase perdera. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando Benjamin, que brincava num tapete no chão. Ele era um bebê tranquilo, de riso fácil. Laura estava na universidade. O processo de transferência dos fundos roubados estava em andamento, lento, mas em andamento. Ricardo vivia num apartamento alugado, e as suas visitas quinzenais a Benjamin eram supervisionadas e cheias de uma tristeza silenciosa. Clara olhou em volta. A casa tinha uma nova energia.
Os objetos de Ricardo tinham desaparecido. As fotografias deles juntos tinham sido guardadas. Havia livros de direito espalhados pela mesa de centro. Ela decidira retomar a carreira, especializar-se em direito de família. A ferocidade com que protegeria outras mulheres da sua sorte era um fogo que a aquecia por dentro. A paz que sentia não era a paz da ausência de guerra, era a paz da vitória duramente conquistada. Era a paz de saber que, quando tudo desabou, ela não se deixou enterrar pelos escombros. Escavou com as unhas até ver o céu outra vez. Benjamin emitiu um gorjeio, alcançando um soninho colorido. Clara sorriu, um sorriso tranquilo que chegava aos olhos. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Laura. Mãe, passei no teste de direito civil e o Daniel vai jantar conosco hoje. Tudo bem? Clara digitou uma resposta. Perfeito, estou orgulhosa de ti e ele é sempre bem-vindo. Colocou o telefone de lado e levantou Benjamin, cheirando o seu perfume doce de bebê. Ele agarrou-lhe o dedo com a sua mãozinha minúscula, com uma força surpreendente. A vida não era justa. Ela aprendera isso da forma mais cruel. Mas a vida continuava. E ela, Clara, grávida e traída na calçada de um hotel, não se tinha quebrado. Tinha despertado e acordara mais forte, mais sábia e finalmente dona de si. O passado era uma cicatriz, o futuro um campo aberto. E ela estava pronta para caminhar. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.